Quem veio ouvir a palavra de Deus, toma a sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Atos capítulo 12. Quem achou, diga amém. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de soldados, cada uma para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta para guardarem o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo, isso o anjo do Senhor, e uma luz que iluminava a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, repita comigo: cinge-te, calça as suas sandálias. E ele fez assim. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Amém e amém. Podeis assentar no nome de Jesus. Amados, o capítulo de número 12, que agora acabamos de fazer menção, narra mais uma de várias perseguições que os crentes do primeiro século, isso é, os apóstolos, enfrentaram através das perseguições que foram causadas pelo Império Romano. O capítulo 12 nos mostra que Herodes, para agradar aos judeus, começou a perseguir a igreja. E como não bastasse a perseguição, o texto diz que Herodes fez com que Tiago, irmão de João, apóstolo de Jesus Cristo, passasse a fio da espada. Isso é, a Bíblia está dizendo que Herodes mandou matar Tiago. E a Bíblia diz que com a morte de Tiago, irmão do apóstolo João, houve alegria no coração de alguns. Alguns se alegraram com a morte de Tiago. Alguns judeus jubilaram pela morte do apóstolo. E quando Herodes, rei da Judéia, percebeu que havia alegria no coração de alguns judeus, ele também mandou aprender a Pedro. A Bíblia diz que Pedro foi levado ao cárcere.
Pedro foi levado à prisão. Mas a Bíblia diz que enquanto Pedro está na prisão, a igreja se reunia na casa de João Marcos, na casa da irmã Maria, e fazia incessantemente oração por Pedro. A Bíblia diz que a oração era incessante. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava por Pedro. Diga para alguém que está do teu lado: Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração pela vida de Pedro. Glória a Deus. Para a gente entender, eu imagino lá na casa de João Marcos, pastor Luiz, alguém dobra o joelho e começa a dizer: Jesus, tira o Pedro da prisão. Alguém dobra o joelho na oração e diz: Senhor, arranca Pedro da prisão. E de repente a oração vai subindo até os céus. Alguém diz: tira o Pedro. Alguém diz: arranca o Pedro. Então imagine uma oração fervorosa. E a oração durou a madrugada toda, diz a Bíblia. E a oração era desse jeito. Parece engraçado, mas eu imagino que fosse assim: a igreja chorando e alguém clamando, gritando, dizendo: Jesus, tira o Pedro. E o outro lá no cantinho da sala dizendo: Jesus, arranca o Pedro da prisão. E daqui a pouco a oração vai se misturando como se fosse um incenso e vai subindo até as narinas de Deus. E aquele clamor: tira o Pedro, arranca o Pedro, livra o Pedro, Senhor, vai chegando até o trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração da igreja. É noite de um culto destinado à família. Deixa eu abrir um parênteses para dizer algo aqui. Não há prisão que resista à oração da igreja. Glória a Deus. Não, eu vou repetir: não há perseguição que resista o poder da oração da igreja. Eu vou repetir de novo: não há portas fechadas que permaneça fechada pelo poder da oração de uma igreja que ora. Quando a igreja ora, o céu se abre. O segredo da nossa vitória está nos nossos joelhos, está na nossa oração. A Bíblia diz que Pedro foi levado para a prisão e foi guardado no cárcere por 4 quartetos de soldados, 16 soldados para guardar a vida de Pedro. Pare para pensar: 16 soldados para guardar um homem que proclamava o Evangelho, que anunciava as boas novas. E a Bíblia diz que, como não bastasse, entre os 16 soldados, Pedro é levado para uma cela, e nessa cela as suas mãos foram algemadas, colocado cadeias, em algumas traduções diz algemas, as mãos do soldado. Significa: de um lado estava um soldado com a mão esquerda na mão direita de Pedro, do outro lado estava um soldado com a mão algemada direita na mão esquerda de Pedro. E a Bíblia diz que não eram só as mãos, os pés também. Glória a Deus. De um lado um soldado com as pernas, não sei melhor dizer, com a perna esquerda presa em correntes nas pernas direitas de Pedro. O outro do lado direito com a perna direita presa à perna esquerda de Pedro. 2 soldados. E a Bíblia diz que Pedro estava no meio. Mas aí o texto me traz uma informação que só crente vai entender, só quem é espiritual vai entender. A Bíblia diz que Pedro dormia no meio de 2 soldados.
soldados, estando algemado, acorrentado no meio dos dois soldados. Diga para alguém que está do teu lado: Pedro estava dormindo. E aí eu paro aqui para você entender: quem é que dorme sabendo que no dia seguinte, diz a Bíblia, Herodes pretendia entregá-lo na Páscoa para ser morto, assim como Tiago já havia sido morto à espada. Pedro sabia que no dia seguinte ele iria passar pela morte, mas naquela madrugada Pedro estava dormindo. Diga para alguém que está do teu lado: por muito menos você não dorme. Por causa de uma conta de luz, você às vezes perde o sono. Por causa de uma conta de água, você não dorme. Por causa de um aluguel que vai vencer, ou uma parcela de um carro que venceu, você perde o sono. Pedro estava debaixo de um decreto de morte, preso com 16 soldados, acorrentado no meio de dois, e estava dormindo. Só pode dormir quem descansa no Senhor. Só pode dormir quem confia no Senhor. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que às vezes é necessário descansar em Deus, irmão. Aleluia. Às vezes é necessário descansar. Pastor, como assim? Eu vou explicar isso aqui, usando a Bíblia. No Salmo de número 3, talvez um dos salmos mais lindos e mais difíceis da Bíblia, porque Davi escreve o Salmo 3 quando está sendo perseguido pelo seu próprio filho Absalão. E no Salmo 3 ele começa o salmo dizendo assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. No versículo 1, Davi diz assim: são muitos os que se levantam contra mim, e muitos dizem que da minha alma não há salvação em Deus. Glória a Deus. Mas no verso 2 ele vai dizer assim: mas com a minha voz eu clamei ao Senhor, eu orei, e o Senhor me ouviu no seu santo monte. Aleluia, Jesus. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim: como eu tenho certeza que o Senhor me ouviu na minha oração, o Senhor me ouviu no seu santo monte. Aí no verso 5 ele vai dizer assim: eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentaste. Sabe o que Davi está dizendo? Eu deitei e dormi. São muitos os que estão se levantando contra mim. São muitos que dizem que da minha alma não há salvação. São muitos os meus adversários. São muitos os que desejam a minha queda. São muitos os que desejam a minha morte. Mas quando eu chego na minha cama, eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor é que me sustenta. Aleluia, glória a Deus. Santo é seu nome. E ele vai dizer mais: eu deitei dormir e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aí, no próprio Salmo 3, ele termina dizendo: não terei medo de 10 milhares que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes todos os meus inimigos no queixo, quebrastes os dentes aos ímpios, e a salvação vem do Senhor, e sobre o seu povo seja a sua bênção. Aleluia, glória a Deus. Isso é certeza de confiança, certeza de descanso no Senhor na hora da prova, da perseguição, da luta. Pedro está dormindo, irmão. Está preso, mas está dormindo. Está guardado por 16 soldados romanos, mas está dormindo.
Está algemado as mãos do soldado, os pés aos pés do soldado, mas está dormindo. Tem corrente nos pés, tem algemas nas mãos, mas está dormindo. Confiança. Enquanto Pedro está dormindo, tem alguém olhando para ele. Liga para alguém que está do teu lado. Você nem imagina. Quantas vezes você estava na tua casa roncando e babando, mas tinha alguém de joelhos pela tua alma. Eu vou repetir: você não está vivo porque você é esperto. Você não está vivo porque você é melhor do que os outros. Você não está vivo porque você é fortão, bolsão. Você não está vivo porque você é boazuda. Não. Você está vivo porque enquanto você estava dormindo, e alguém tramando contra a tua alma, alguém estava em algum lugar da terra de joelhos orando e dizendo: livra ele, Jesus. Alguém estava de joelho pela tua alma dizendo: livra ela, Jesus. Salva ele, Jesus. Salva ela. Aleluia. Santo é seu nome. Quantas pessoas mais espertas do que você já desceram uma cova? Quantas pessoas mais fortes do que você já desceram uma sepultura? Bobo é quem pensa que está vivo porque é bom. Se estamos de pé e vivos, é porque alguém um dia estava de joelhos, clamando pela nossa alma, clamando pela nossa vida. Diga para alguém que está do lado: você é o resultado da oração de alguém que muitas das vezes você nem imagina. Você é o resultado da oração de alguém que você talvez nem saiba, que ao invés de dormir passaram horas da madrugada chorando pela tua vida. Enquanto você estava nas baladas da noite, enquanto você estava aí nas biqueiras da noite, enquanto você estava aí como peregrino pelas ruas, alguém estava em casa de joelho dizendo: livra ele, Jesus. Livra ela, Jesus. Salva ele, Jesus. Salva ela. Dessa maneira. Todos nós somos resultados da oração de alguém que clamou por nós. De alguém que doou o seu tempo, as suas lágrimas, que derramou o seu coração por amor à tua alma. Glória a Deus. E Pedro dormindo, pastor. Aí a Bíblia diz que para responder a oração da igreja, Deus mandou um anjo resplandecer uma luz na cela, na prisão do cárcere. Isso é extraordinário. Um anjo vai despertar Pedro. E o sono de Pedro é tão profundo que a Bíblia diz que o anjo tem que tocar no lado de Pedro. Sabe quando alguém vai lá que você está dormindo e dá um cutucão na costela? E o anjo diz assim: acorda. E a segunda expressão que aparece na Bíblia é: levanta-te depressa. Sabe o que significa isso? Ei, Pedro, Glória a Deus, Jesus. chegou a hora de eu te tirar dessa prisão. Ei, Pedro, chegou a hora de eu te arrancar dessa cela, desse cárcere. A Bíblia diz que quando Pedro ouve a voz do anjo dizendo: acorda, levanta-te depressa. Olha o que o texto diz, não sou eu, é o texto diz. E naquela hora caiu as correntes, caiu as cadeias, caiu as algemas das mãos de Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Não era nada disso que eu ia pregar, mas o Espírito Santo falou comigo enquanto os louvores estavam sendo entoados, que é noite de Deus tirar alguém da prisão. Aleluia. Pastor, repete, eu vou repetir: é noite de Deus arrancar alguém da prisão. Mas pastor, não tem ninguém preso aqui, você não sabe. Glória a Deus. Eu não estou falando de uma prisão somente física, eu estou falando de prisões espirituais, mentais, sentimental, emocional, psíquicas. Tem muita gente presa em prisões espirituais. Glória a Deus.
E a palavra de Deus para quem está se sentindo preso emocionalmente, psicologicamente, sentimentalmente, espiritualmente é: acorda. Aleluia, Jesus. Levanta-te depressa. A expressão é o indicativo que Deus tem algo rápido para a tua vida. Aleluia, Jesus. Diga para alguém que está do teu lado: Deus tem pressa na sua vida e Ele quer te tirar dessa prisão. Deus quer te tirar de alguns lugares. Deus quer te tirar de algumas amizades. Deus quer te tirar de alguns relacionamentos. Deus quer abrir a porta da prisão e dizer: você é livre. Glória a Deus. Aleluia. Tudo aquilo que te faz sofrer, chorar ou depender, nada mais é do que uma prisão. Aquilo que te faz chorar, depender, se torna uma prisão. E você é escravo daquilo que te faz sofrer. Você é escravo daquilo que te faz depender. Você é escravo daquilo que te faz chorar. Mas nessa noite a palavra de Deus é: acorda. Levanta-te depressa, porque as prisões que te prendiam, as algemas que te prendiam, as correntes já caíram por terra. Glória a Deus. Isso é tremendo. Eu vou começar a encerrar, hoje eu não vou passar por horário. O anjo olhou para ele e disse assim: ó, cinge-te. Ele falou três coisas. A primeira: cinge-te. A segunda: põe as tuas sandálias. Coloca as tuas sandálias. E a última: toma a tua capa. Glória a Deus. Eu quero falar sobre essas três coisas e eu vou encerrar. É 9 horas que acaba, né? Mas vou ser rápido. Cinge-te. Na cultura judaica, eu sou réplica judeu. O ato de cingir não tem a ver com se vestir. Cingir aqui tem a ver com colocar o cinto. Tanto que algumas traduções da Bíblia, a palavra cinto aparece. Coloca o teu cinto. Diga para alguém que está falando: coloca o teu cinto. Na nossa cultura, cinto serve para segurar as calças. Eu estou tão gordinho, mas eu engordei. Eu não estou precisando de cinto. O senhor Patrícia falou: falei, eu casei com pastelão, né? As calças que eu usava assim já não precisam mais. Mas na cultura judaica, o cinto não tem a ver com o ato de segurar a calça ou a túnica. O cinto tem a ver com a identidade, porque era um cinto de um homem ou de uma mulher que era bordado o nome da árvore genealógica, quer dizer, o nome daquela pessoa a qual pertencia a determinada família. Então você imagina lá no cinto do pastor Luiz, se ele vivesse nos dias de Jesus, estava escrito lá Luiz Carlos, aí vinha o sobrenome da família, para identificar a descendência, a família, o nome. E cinto na Bíblia tem um significado. Qual é o significado, pastor? Diga para alguém que está do lado: cinto na Bíblia significa identidade. Glória a Deus. Hoje, se você vai numa loja fazer o crediário, eles te pedem o RG, o CPF, a qual a
através desses números é identificado o seu nome, sua data de nascimento, sua árvore genealógica, nome do pai, nome da mãe. Hoje a identidade tem um RG, vem até com a foto e com a impressão digital. Mas nos dias de Jesus, a identidade da época era o cinto. A identidade da época era o... Quando Herodes mandou prender a Pedro, a primeira coisa que Herodes mandou tirar de Pedro foi o cinto. Deu para entender? Herodes representa na Bíblia Satanás. Porque o maior projeto, pastor Luiz Carlos, do diabo, quando leva alguém à prisão, seja do vício, seja espiritual, seja da prostituição, seja qual for a prisão que ele leve alguém a ela, o propósito de Satanás é arrancar desta pessoa a sua identidade. É verdade. O que eu vou falar aqui não é novidade. Quando uma pessoa está lá no mundão, entregue a todo tipo de libertinagem, entregue ao pecado, alguém vai dizer: poxa, fulano era tão bom, hoje está irreconhecível. Não é assim? Fulano era trabalhador, hoje é um alcoólatra, hoje não trabalha mais, vive caído no chão. Quando a pessoa se torna dependente do vício, chega ao último estado de você encontrar ela na rua, na dependência do crack, da cocaína, de todos os tipos de droga, alguém vai dizer: nossa, fulano está irreconhecível, era um homem bonito, era uma mulher bonita, hoje está aí, anda todo sujo, maltrapilho, com um mau cheiro terrível, não toma banho, defeca na roupa, enfim, aquela pessoa, com o passar do tempo, naquela prisão, ela se torna uma pessoa sem identidade, irreconhecível. O projeto do diabo é tirar a identidade. Mas quando o anjo chega na prisão, fala: Pedro, quando você entrou aqui, te tiraram o cinto, mas toma o teu cinto de volta, cinge-te. Coloca a mão no ombro de quem está do teu lado, que o diabo tentou arrancar a tua identidade, mas Deus está devolvendo. Você não nasceu para ser escravo do vício, você não nasceu para ser escravo do emocional, do psicológico, não, você não nasceu para ser escravo da prostituição, você não nasceu para ser escravo de drogas, você não nasceu para ser escravo do crime, você nasceu para ser livre, e um homem livre é um homem que possui identidade própria. Glória a Deus. Aleluia. Identidade. Eu vou ilustrar isso de uma forma clara para encerrar. Quando a gente está com o nome do Serasa, do SPC, não estou falando daquele grupo de pagode, não, estou falando do SPC lá do negócio lá do cadastro, lá que você fica com o nome, né? É tão ruim quando a identidade está suja, né, no Serasa, né? Porque a gente quer comprar e não compra. Porque perde credibilidade sobre o nome. Você já viu alguém com o nome do Serasa ir lá e financiar um carro? Não financia, irmão. Porque o nome está sujo. Esse é o projeto do diabo. Manchar a tua identidade, destruir o teu caráter, arrancar a tua moral, fazer com que você passe em algum lugar e alguém diga: aquilo ali não vale nada, não vale nem que nem diziam os antigos, dê um arroz que come. Jesus. E a pior coisa que pode acontecer ao ser humano é quando ele já não mais transmite identidade, não transmite mais confiança. É quando o nome dele
Mas eu vim com a palavra de Deus nessa noite. E a palavra de Deus para a tua vida é: Deus está limpando o teu nome. Deus está devolvendo a tua identidade. Deus quer restaurar a tua história. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer fazer de você um homem de valor, uma mulher de valor. Deus quer que você ande de cabeça erguida, como um homem livre, como uma mulher livre diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é glorioso. Deus está devolvendo identidade para alguém. Glória a Deus. Pastor, o que significa devolver identidade? Para pular para o próximo tópico. Devolver identidade significa restaurar aquilo que foi quebrado, aquilo que foi manchado, aquilo que foi sujo. Trazer uma nova vida, uma nova história, um novo tempo. Restaurar a confiança. Pedro estava na prisão, tirava o cinto, o anjo desceu e falou: toma o cinto de volta. Segunda coisa, para encerrar, o anjo disse: ponha a tua sandália. Salmista no Salmo 119, ele diz: luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o próprio Jesus disse que nós devemos calçar os nossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho. Sandália na Bíblia representa firmeza para os nossos pés. Glória a Deus. Dá um chacoalhão quem está do teu lado, que Deus quer firmar os teus pés. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer firmar os seus pés sobre a rocha. Firmeza para os pés, para que os nossos pés não vacilem, não tropecem, para que os nossos pés não andam por aí em caminhos tortuosos, tenebrosos, que não agradam a Deus. Quando Pedro entrou na prisão, Herodes disse: toma a sandália dele. O anjo diz: devolve. Põe a sandália, Pedro, porque ainda há muito caminho a ser feito e percorrido. Ainda há muito caminho a se pregar no Evangelho. Ponha Pedro a sandália, porque você vai passar em muitos lugares ainda. Você vai caminhar por muitos lugares ainda. Você vai pregar e diga para alguém que está no teu lado: não importa o que você fez. Jesus está dizendo: coloca a sandália, eu tenho uma obra contigo. Você vai voltar pelos mesmos caminhos que você passou, mas vai voltar pregando, vai voltar louvando, vai voltar de cabeça erguida, vai voltar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Glória a Deus. Isso é glorioso, irmão. Coloca as sandálias, firma os teus pés, porque grande será a tua caminhada. E eu vou encerrar agora. O anjo disse, quando Pedro coloca o cinto, coloca o sandália: ei, está faltando uma coisa. O que? Toma a tua capa. Aleluia, Jesus. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado. Jesus não deu só o cinto, só a sandália. Ele diz: toma a tua capa. E na Bíblia, a capa ela tem o significado de autoridade. Glória a Deus. Na Bíblia, a capa, por exemplo, de Elias representa a capa do poder, da autoridade. O que Jesus está dizendo através dessa palavra, quando envia o anjo na prisão: toma a tua capa, pega de volta. É como se o anjo estivesse dizendo: Pedro, tiraram a tua autoridade quando você foi lançado no cárcere, mas o Senhor está te devolvendo. Diga para alguém que está: Jesus está te devolvendo a autoridade, o poder, a unção, a graça que você precisa para permanecer de pé.
toma a tua capa. E o anjo disse: segue-me. Aí a Bíblia diz que Pedro toma a capa e segue o anjo, e as portas da prisão vai se abrindo até o portão principal. E a Bíblia diz que tudo isso acontece diante dos olhos de Pedro, mas o texto diz: porém Pedro não sabia que aquilo que estava acontecendo era real. Eu vou repetir: porém Pedro não sabia que aquilo que estava acontecendo era real. Dá uma olhada para alguém que está do teu lado, o que Deus vai fazer na sua história é tão grande, é tão maravilhoso, que até você vai achar que está sonhando. Glória a Deus. Você vai dizer: será que isso é real? Já contei várias vezes aqui, pastor Luiz, quando eu me converti há 23 anos atrás, que eu pregava para as árvores, com pé de manga, pé de mandioca, pé de acerola, ali na chácara, no Parque Universidade, do outro lado aqui, depois do Colômbia, bem pertinho daqui, dá uns 3 quilômetros daqui, 4 quilômetros no máximo. Os jovens da minha igreja passavam e diziam: o Ederson ficou louco. Os jovens da minha igreja diziam: esse daí ficou doidinho, esse aí ficou maluco, todo dia prega para o pé de manga, prega para o pé de acerola, todo dia pregando para os pés de mandioca, pé de abóbora. E o meu pai chegava na minha mãe, ele não era crente, dizia: nosso filho agora, depois que virou crente, endoidou ainda mais. Eu acho que a maconha que ele fumava fez mal para o cérebro. Eu acho que a bebida que ele bebia fez mal para a mente dele. A minha mãe chegava na minha, até contava. Meu pai chegou a pensar que eu estava usando drogas mais potentes do que a maconha. Dizia: será que esse menino está indo para a igreja mesmo? Será que ele não está dando raio? Será que ele não está fumando uma pedrinha? Porque ele acorda todo dia de manhã e fica pregando para as árvores. Mas depois de 2 anos pregando para as árvores, um dia o Espírito Santo falou comigo no meio do mato e falou: chegou o tempo de sair do meio das árvores e começar a pregar nas ruas. Eu comecei a pegar o ônibus 314, Jardim Olímpico, e eu ia pregando, pastor Luiz, dentro do ônibus, 7 horas da manhã, todo dia até o terminal. Chegava no terminal, esperava as lojas abrir, na frente da Pernambucana eu abri a boca e comecei a pregar. 3 anos depois eu estava pregando em outros estados brasileiros. 23 anos depois eu já fui para 6 países pregar o Evangelho. 22 estados brasileiros, pregamos em mais de 1000 igrejas. Igreja com 1 pessoa, igreja com 100 pessoas, igreja com 1000 pessoas, igreja com 10.000 pessoas, em cruzada no norte do Brasil para 20, 30 mil pessoas. Sabe o que é isso? Não sou bom, não sou melhor do que ninguém, mas eu entendi que quando Jesus nos dá um cinto, nos dá uma identidade, quando Ele coloca nos nossos pés uma sandália, quando Ele diz: toma a capa e segue, é porque a promessa dele é verdadeira e se cumpre na vida daquele que crê. Quantas das vezes eu fui pregar em congresso e cheguei, a igreja lotada, eu disse: será que isso é real? Será que é verdadeiro? Quantas das vezes eu entrei dentro de um avião para ir pregar em outros lugares desse Brasil afora, e eu dizia: será que é verdade? Será que é real? Parece um sonho, mas é isso que Deus tem para a tua vida, é isso que Deus tem para a tua casa, é isso que Deus tem para a tua família, é isso que Deus tem para o teu ministério, é isso que Deus tem para a sua empresa, é isso que Deus tem para a tua vida profissional. Aquilo que parece sonho vai se tornar realidade. Quem crê, levante a tua mão e dá glória a Deus para Ele. Creia, Glória a Deus. Deus jamais desampara aquele que nele confia. Se coloque de pé no nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no teu coração.
Diga para você mesmo: eu estou tomando um cinto de volta. A minha identidade não é o que as pessoas pensam que eu sou. A minha identidade é aquilo que Deus diz que eu sou. O mundo pode dizer que você é uma coisa, mas Deus está te dando uma nova identidade. Glória a Deus. Porque só Deus pode mudar a história de um homem. Não era, o irmão veio aqui dizer que escrevia rap. Olha aí. Eu cantava rap lá na Zona Sul, os meninos do Cafezal. Tinha um bar lá, eu com 15 anos, 16 anos, fumando maconha, chamava Bar do Sorriso, do lado de Santarém. Tinha um karaokê, aí nós fazíamos um rap lá, dizia: cola no sorriso, chapa a sudapinha, estreita a sudapinha, e ficava doidão, irmão. Mas quando eu conheci Jesus, aí eu conheci o que é loucura, irmão, porque o Espírito Santo nos leva a uma brisa que a droga não leva, uma brisa real, é a brisa do Espírito que nos consola no momento de dor, de tristeza, é uma brisa que nos alegra no momento da prova e da perseguição. Essa é a brisa do Espírito Santo. Brisa do Espírito Santo é aquele vento que sopra e leva o que é ruim e te fortalece para permanecer de pé e ver o que Ele tem de bom para a nossa vida. Aleluia. Só Deus pode mudar, meu irmão. Só Deus pode transformar até o dialeto. Verdade. Diga para alguém que está do teu lado: eu quero viver uma nova identidade. Deixa Cristo te cingir nessa noite. Deixa Ele colocar sandália nos teus pés. Deixa Ele colocar sobre você a capa da autoridade, da unção e da graça. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, queremos viver um novo tempo, Senhor. Desejamos que o Senhor, nessa noite, mude a história da vida desse homem e dessa mulher, Senhor. Pois o Senhor tem poder nesta noite para mudar o quadro, a situação, a vida deste homem, dessa moça, desse jovem. Quem sabe Ele já tentou arrancar a identidade dele e dela, Senhor, destruindo o caráter, a moral, a confiança. Mas essa noite que seja restaurada a identidade sobre ela. Que nessa noite, Senhor, os pés deste homem e desta mulher sejam calçados pela sandália da preparação do Evangelho. Que a capa, Senhor, da tua unção, da tua presença, da autoridade seja colocada sobre os ombros dele e dela, Senhor, para que uma nova história seja vivida, para que uma nova história seja escrita, Pai, para que esta pessoa possa ver, Pai, que o Senhor não esqueceu dele, o Senhor não esqueceu dela, e não importa o que ele fez, não importa o que ela fez, o que importa é que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Espírito Santo, abraça ele. Espírito Santo, abraça ela.